Da tribuna da Câmara, o deputado delegado Palumbo reagiu às declarações de Lula, que defendeu que os votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal passassem a ser secretos, contrariando todo o direito. O deputado questionou: "Do que o senhor tem medo, presidente dos pobres? Tem medo do quê?" Delegado Palumbo disse: "O voto tem que ser aberto, todos têm que saber. Todos têm que saber quem quem defende bandido e quem defende cidadão de bem. Agora vem com mais essa? O senhor quer que ninguém fique sabendo de absolutamente nada. O senhor quer realmente que isso aqui vire uma ditadura? Começa pelo Supremo e depois o senhor vai falar que ninguém tem que saber onde o senhor enfia o dinheiro do brasileiro, do país, que aliás o senhor já quer mandar para fora do país, para a Argentina, para a Nicarágua, para a Venezuela, países onde a ditadura impera, como, por exemplo, a Venezuela, a Nicarágua, que perseguem cristãos, freiras, padres, pastores. É isso que o senhor chama de democracia relativa, pai dos pobres?" O deputado afirmou: "Os votos têm que ser públicos porque quem fala a verdade está sempre no caminho reto. Agora, no caso de pessoas iguais ao senhor, que falam uma coisa hoje, amanhã falam outra, a mentira faz curva. E o senhor não é o pai dos pobres, o senhor é o pai da mentira." O deputado Alfredo Gaspar, por seu turno, ironizou. Ele deu a solução para os absurdos que o Supremo Tribunal tem cometido com as suas decisões. Sugeriu que os votos dos senhores ministros fossem secretos. Essa é a solução encontrada pelo presidente da República para jogar a transparência na lata do lixo. O deputado mencionou diversas decisões recentes da Corte, legislando no lugar do Congresso e disse: "Essa é a união de um presidente criminoso com o Supremo Tribunal Federal que tem votado contra o povo brasileiro. Esse presidente encontrou a fórmula para o povo brasileiro aceitar o silêncio." Alfredo Gaspar afirmou: "O 7 de setembro que vem aí encontra um país em luto por ter um presidente corrupto e um Supremo Tribunal Federal que tem tomado decisões reiteradas contra a esperança do povo brasileiro. E o pior disso tudo é que ainda há gente que, de forma covarde, aplaude essa mentira como o senhor presidente quer tripudiar sobre o povo brasileiro. E um desses covardes foi o ministro da Justiça. Que ironia, o ministro da Justiça, Flávio Dino, defendendo o voto secreto nas causas de que o povo brasileiro tanto precisa ter conhecimento e lutar pela transparência. Eu faço um apelo ao Supremo Tribunal Federal e faço um apelo também ao senhor presidente da República. Respeitem o povo do Brasil." A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 26 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org.
Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a todos que nos acompanham. A última pérola de Luiz Inácio, o pai dos pobres. Ele aconselhou o Supremo Tribunal Federal, aos ministros do Supremo, que os votos têm que ser secretos. O que o senhor tem medo, presidente dos pobres? Medo do quê? O voto tem que ser aberto, todos têm que saber. Todos têm que saber quem é a favor do aborto, quem é a favor das drogas, quem defende bandido e quem defende cidadão do bem. Agora mais essa, o senhor quer que ninguém fique sabendo de absolutamente nada. O senhor quer realmente que isso aqui vire uma ditadura? Começa pelo Supremo, depois o senhor vai falar que ninguém tem que saber para onde o senhor enfia o dinheiro do brasileiro, do país. Aliás, o senhor já quer mandar para fora do país, quer mandar para Argentina, Nicarágua, Venezuela, países aonde a ditadura impera, como por exemplo a Venezuela, a Nicarágua, que persegue cristão, que persegue freiras, padres, pastores. É isso que o senhor chama de democracia relativa, pai dos pobres? A hipocrisia reinando nesse país. Os votos têm que ser abertos, não só dos ministros do Supremo, mas de todos que trabalham na vida pública, de políticos, de vereadores, de deputados, de senadores, de prefeitos. Que história é essa agora que não quer que sabe? Qual é o medo do senhor? O senhor tem medo de esconder o quê? Isso é uma vergonha. O senhor devia ter vergonha na cara de falar uma barbaridade dessa. Os votos dos ministros têm que ser abertos. A população já está indignada. O senhor fala isso porque o senhor tem medo. Aliás, ou então se sente envergonhado pela decisão do ministro Zanin, que votou contra aquilo que o senhor prega. Graças a Deus, ele teve a lucidez e não se vendeu aos pseudos encantos do poder. Está se mostrando, até agora, pelo menos, independente. É assim que deve ser um ministro da Suprema Corte. E os votos têm que ser públicos, porque quem fala a verdade está sempre no caminho reto. Agora, pessoas igual o senhor, que fala uma coisa hoje, amanhã fala outra, a mentira faz curva. E o senhor não é o pai dos pobres, o senhor é o pai da mentira. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bom, delegado. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, hoje o noticiário brasileiro foi tomado por uma declaração irresponsável do senhor presidente da República. Ele deu a solução para os absurdos que o Supremo Tribunal Federal tem cometido com as suas decisões. Sugeriu que os votos dos senhores ministros fossem secretos. Essa é a solução encontrada pelo presidente da República para jogar a transparência na lata do lixo. Colocar na lata do lixo o absurdo do Supremo Tribunal Federal ter votado pela liberação do consumo de drogas. O absurdo do Supremo Tribunal Federal ter colocado em liberdade e na impunidade dezenas de políticos criminosos e poderosos. O absurdo do Supremo Tribunal Federal ter jogado na lata do lixo a propriedade privada no seu direito sagrado da Constituição. O absurdo do Supremo Tribunal Federal estar caminhando a passos largos para trucidar a vida através da liberação ampla do aborto. É só dessa forma, da união com o presidente criminoso, com o Supremo Tribunal Federal, que tem votado contra o povo brasileiro, que esse presidente encontrou a fórmula do povo brasileiro aceitar o silêncio. Pois bem, o 7 de setembro que vem aí é um país em luto por ter um presidente corrupto e um Supremo Tribunal Federal que tem tomado decisões reiteradas contra a esperança do povo brasileiro. E o pior disso tudo é que ainda tem gente que de forma covarde aplaude essa maneira do senhor presidente de querer tripudiar do povo brasileiro. E um desses covardes
foi o ministro da Justiça. Que ironia, o ministro da Justiça, Flávio Dino, defendendo o voto secreto nas causas que o povo brasileiro tanto precisam ter conhecimento e lutar pela transparência. Supremo Tribunal Federal, eu faço um apelo também ao senhor presidente da República: respeitem o povo do Brasil. Obrigado.